Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos esperar a minha amiguinha. Ai, ai. Minha amiguinha entrar. Ela já entrou. Very good. Visualizar. Guardando a mudar vida. Boa noite. Olá! Boa tarde. Para ti não é boa tarde, não é? Boa noite para você, tudo bem? Oh, obrigada, está tudo ótimo. Contigo também? Tudo bem. Eu tô te ouvindo pelo Viva Voz. Espera aí, deixa eu me arrumar aqui, que eu acho que você está me Eu ouvindo. estou ouvindo bem. Estás-me a ouvir bem Ah, também? agora eu tô vendo pelo. Ainda bem. Very good. Olha o visual aqui de Pois, trás. já percebi, tu estás aí com um belos um rochedo, não é? Quer dizer, é o tal rochedo que tu dizes. É, eu já Brutal. comentei sobre ele, não Sim, comentei? comentaste. Uau. Tá vendo? Eu falei assim, hoje eu vou mostrar pra ela. Eu prometo para a semana vou fazer isto para a varanda e vemos o mar. Está bem? Oba! Pronto. Eu já vi aquela foto, ai que inveja! Qual foto? Uma foto que você postou sentada lendo. Ah, sim, pois é, para a Eu varanda, achei exatamente, linda aquela exatamente, foto. Eu exatamente, falei, que exatamente. linda! Para a semana E aí, vemos o pôr do sol, pronto. e aí, tá tudo bem? Está tudo a dar. Nós estamos, eu não sei como é que está aí no Brasil, as notícias que nos vão chegando é que vocês estão aí com um desafio grande, não é? Nós já estamos na Ah, é? fase do desconfinamento, já estamos na fase do, não é? Do abrir portas, do voltar àquilo que seja a nova normalidade, não é? As, as escolas já voltaram aí? Algumas, não todas, mas algumas. Portanto, as creches e os infantários já voltaram. E os mais Certo. velhos, curiosamente, o meio não, ainda não. As universidades nunca fecharam, portanto, foi tudo para o online, não é? E as escolas nunca verdadeiramente fecharam, eles passaram tudo para o online também. Aham. E os que estão em casa, os que não voltaram fisicamente para as escolas, continuam a ter apoio. Era uma coisa que nós tínhamos há muitos anos atrás, que era uma coisa chamada telescola, não sei se existiu alguma vez no Brasil. Pronto, foi uma das opções retomadas agora para fazer o acompanhamento dos alunos, para além do online e para além dos Zooms e dos Skypes deste mundo, foi voltarem outra Aham. vez com as aulas de telescola. Há um canal dos canais da televisão nacional que foi adaptado e então durante o dia dá aulas para os vários anos, a várias horas, é muito engraçado. A semana que vem nós vamos começar aquela retomada aos poucos, né? A semana que vem, só que é aquele, aos poucos. Então, É. vamos ver, Eu né? acho, eu acho que nós Vamos ver estamos tipo um mês mais ou menos à vossa frente. Em termos de. Eu acho que é uma questão geográfica, não é? Se tu pegares no mapa mundo, é um bocadinho. É ali, não é? Portanto, começou lá no Sudeste Asiático, veio para ali, ok, ali na Europa parou um bocadinho, e ok, depois saltou o oceano. Mas é uma coisa gira, porque no outro dia dava por mim a conversar com um amigo e estávamos a falar exatamente isto. Se esta gripe, o que é que seja que vocês podem chamar a esta inflamação, tivesse acontecido, Aham. imagina, em meados do século XX, isto não tinha se espalhado tão rápido, porque as pessoas não estavam tão habituadas a viajar, não é? Porquê é que isto se espalhou tão rápido? É É porque, não verdade. é? As viagens são baratas, são fáceis, tu rapidamente, pelo menos na Europa, não é? No Brasil não sei, mas na Europa as viagens tu podes viajar, por exemplo, entre capitais por 9 euros, que dá que é Aham. 30 reais, mais ou menos, não é? É, Portanto, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós temos o hábito de falar que é muito mais caro viajar internamente no Brasil do que para fora do sim, Brasil. isso também é uma realidade que nós, pelo menos em Portugal, tens. Mas, por exemplo, para ir daqui a Londres, se tu marcares com alguma antecedência, conseguias, na altura, voos a 9 euros Aham. ou coisa que o valha. E, portanto, eu posso dizer que eu cheguei a ir e vir de Lisboa, Porto de Lisboa,
por 13 euros ou uma coisa assim. Portanto, Uau! havia mesmo essa facilidade. E 13 euros, estamos a falar de cerca de 40 reais, não é? Uhum. É, Portanto, a mobilidade é uma coisa muito, muito normal, muito comum. Aliás, a TAP, que é a companhia aérea portuguesa, tinha uma ponta aérea a todas as horas de ligação Porto-Lisboa. Portanto, tu podias claro. fazer isso todas as horas. E de hora em hora havia um avião. E atualmente já não, eu acho que não vamos voltar a isso. Acho que é a única, é das partes que se vai sentir mais. É essa parte É, né? das viagens. Eu acho que as pessoas vão pensar duas vezes em entrar dentro de um avião. É, também acho, também acho. Mas vamos ver a nossa nova realidade, né? Sim, Como será, né? sim. Daqui para diante, né? Pois é. Mas ok, então vamos lá, vamos Sim, começar, estávamos né? aqui O a ver nosso. se juntavam mais pessoas a nós, não é? Vamos. A gente sempre espera um pouquinho, Sim, né? Mas vamos lá muito bem. começar. Nós estamos toda sexta-feira, né? Sim, Aqui fazendo o nosso bate-papo, sim. né? Sobre desenvolvimento pessoal Nossa, e nossa cada conversinha. sexta. Sim, E isso é a nossa conversinha. E nossa, aqui tá muito agradável, por sinal, viu? Eu estou obrigada. adorando. Eu também. É muito bom. Sempre trazemos algum assunto dentro do desenvolvimento Uhum, pessoal, né? sim. E aqui no Brasil é às 4 horas da tarde, às 16 Aqui é horas, às e 8 da noite, e vamos sempre deixando exatamente. algumas dicas e vamos sempre deixando alguns desafios também, não é? Para quem ainda não sabe, meu nome é Tatiane E e o meu nome é Cristina Souza. hoje nós vamos falar sobre respeito. Lógico, sobre a ótica do desenvolvimento pessoal, Claro. obviamente, que é isso que nós sempre abordamos. E por que nós escolhemos esse tema? Eu, particularmente, eu acho que é super, não é fundamental, mas é de supra importância para o desenvolvimento pessoal nós termos respeito conosco, com nossos valores, com quem nós somos, com o que nós acreditamos. Eu acho que eu vou falar mais assim do autorrespeito, se é assim que podemos chamar, Sim, né? Porque isso sim. se você não se respeitar, você não consegue nem respeitar o próximo. É a mesma coisa de amar, né? Se você não se amar, você não consegue amar o próximo. E, A primeira pessoa é você, né? E curiosamente estão as duas coisas muito ligadas. Ou seja, quer Aham, queiramos, sem quer não, dúvida. quando nós não gostamos da pessoa que somos, ou não gostamos do momento da vida em que estamos, ou não gostamos daquilo que Aham, fazemos, ou coisa que o valha, é muito fácil, não é? Esses pormenores da autoestima, como tu estavas a dizer, é o nome que nós damos deste lado de cá do Atlântico, esses pormenores da isso. autoestima serem postos em causa. É comum as pessoas começarem a pensar, mas então como é que é, não é? E essas É. perguntas de dúvida dentro da cabeça de cada uma de nós, ou de cada um de nós, Uhum. é o minar, não é? É o escavar a rocha, às vezes sem se ver muito bem que está a ser escavada, não é? E por dentro aquilo É. está oco. E por isso é que é importante nós estarmos atentos também a alguns sinais, não é? Porque senão aquilo, quando a gente reparar esse pedregulho todo que tu tens aí atrás, não é um pedregulho, é uma areia, não é? Está a parecer É. colada uma com a outra, mas quando a gente repara, entretanto já não é nada, não é? E precisamos É estar atentos verdade. a uma série de sinais. E começa muito por estar atentos ao momento e perceber o que é que eu estou a fazer, o que é que eu ando a fazer. É aquelas perguntas que eu acho que são perguntas quase, quase diárias, não é? E muito, Unânimes, não né? é? Exatamente. E temos que estar atentos, claramente, porque senão rapidamente uma coisa arrasta a outra e vai ladeira abaixo, lá está, é aquela expressão brasileira, mas é mesmo isso, não é? E a nossa cabeça, Você tem essa eu expressão, uso, eu ladeira uso imenso abaixo? essa expressão. Você usa? E a nossa cabeça é rápida, não é? A nossa cabeça é rápida a levar-nos para sítios onde a gente não quer e a fazer filmes aqui dentro que não são Aham. propriamente filmes muito agradáveis, não é? E portanto, se nós já sabemos que temos essa tendência, temos que a inverter o mais rapidamente possível. Então, porque assim, você falou uma palavra interessante, né? Que justamente é atenção. O que nós podemos falar como atenção? Atenção significa você parar para se olhar, né?
parar para se analisar, né? Você ter atenção em você, é você focar em você, né? Quem você é, quais são os seus potenciais, suas habilidades, enfim, realmente quem você é, seus limites e tudo, né? Quem você é, né? Que tipo de pessoa você é, né? Quando você tem essa atenção, esse cuidado, né, com você, você aprende a se amar mais e automaticamente a se respeitar mais, porque afinal de contas você entende até onde você consegue chegar, não é verdade? Sim, eu estava aqui a pensar numa outra Mas, palavra, que é valorizar. Não é? exatamente, Para além do você se dá o respeitar, valor, né? para além do gostar de quem eu sou, de amar quem eu sou, tem que ter essa noção do valor que eu tenho também. Sabes que Aham. é uma das coisas que muitas das vezes vejo, e é curioso que não é uma característica, eu pelo menos é a minha noção, posso estar enganada, mas é a minha noção. É uma característica mais feminina do que masculina. Essa questão do valor, até por questões culturais, se calhar, não é? De estarmos habituadas a ter socialmente ter um perfil mais low profile, não é? Mais recatado, diria assim. Há essa Aham. coisa do valor, do merecer. Um, Do e essa merecer, né? noção do será que eu tenho valor? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu mereço ter dinheiro? Será que eu mereço whatever? Muitas das vezes faz com que isto aqui funcione muito, muito mal. É verdade, não, com certeza. Essa questão do merecimento, né, de você se sentir dentro, né, daquele clã, daquela sociedade, de você fazer parte, merecer daquilo, né, isso vai voltar na autoestima, né? E você tem que ter uma autoestima forte, justamente para você entender quem é você e você se entendendo, você não faz esse tipo de questionamento. Ah, será que eu mereço? Não, porque você sabe que você merece. Porque você sabe quem é você sabe quem é e o valor que você tem, não é verdade? Mas, A primeira pessoa que tem que se dar valor é você mesmo, né? A primeira pessoa que tem que confiar é em você mesmo, você tem que confiar em você mesmo, né? e, E isso, assim vai. e isso passa muito por um trabalho diário. Porque quer queiramos, quer não, o mundo lá fora não vai passar o tempo todo a dar palmadinhas nas costas e a dizer é tão boa, faz tão Aliás, muito bem. pelo Não, é contrário, muito né? pelo contrário. A realidade mostra-nos que haverá muitas poucas pessoas que estarão ali para, bora, acontece, vai, eu estou contigo e tal. Haverá muito mais É, vozes de crítica do que propriamente de encorajamento, não é? E, portanto, eu tenho aham, que ter uma voz dentro da minha cabeça que me encoraje para além de tudo, não é? Acima de tudo. E mais alto que tudo. E isso acaba por ser um trabalho diário. Eu tenho que trabalhar nisso todos os dias e perceber que isso faz a diferença na minha vida. Independentemente do faz. sítio onde eu estou. Eu até posso estar num sítio ou num momento da minha vida em que não é aquilo que eu quero estar, mas eu tenho que perceber que dentro de mim há força suficiente para eu chegar onde é que quer que seja que eu quero estar, porque senão eu nunca vou dar o primeiro passo. E nós já falamos aqui sobre dar o primeiro passo e avançar para aquilo que são os nossos objetivos, não é? E E como é eu, importante, né? eu preciso ter isto aqui bem resolvido, porque senão vou andar sempre a adiar. Hoje não posso por causa dos filhos, depois não posso por causa do trabalho, depois não posso porque tenho não sei quem, depois tenho mais não sei o quê, e, É, não é? você vai dando várias desculpas, daí você acaba não agindo, não dando o primeiro passo, daí você acaba não gerando resultado para você, e automaticamente não gerando resultado, você fala assim, pô, eu sou uma bosta. Vamos falar a palavra Não, certa. Você depois se entras sente um e nada, né? depois Vamos arranjas falar mais outras e bonitinho, depois vai. vais arranjando outras desculpas. Agora já sou muito velha, agora já não tenho energia, agora já não tenho idade, agora Pois já. é, Percebes? Ou também o contrário, também pode ser o contrário. Eu ainda sou muito nova e claro. eu não sei o quê. É, A nossa cabeça, se a gente a deixar solta, ela vai uhum, arranjar sempre muito mais razões para não fazer do que para fazer. E portanto, sem dúvida. eu tenho que controlar esta vozinha que está aqui dentro. E enquanto eu não É, controlar, mas controlar tipo,
estás a ver, eu tenho aquela imagem dos circos em que há o domador das feras, não é? Dos leões, dos tigres e não sei o Aham. quê. É um bocado isso, ou seja, eu tenho que domesticar É, esta voz aqui dentro um bocadinho assim. Às vezes tem que ser a chicote mesmo, mas é, ela tem que perceber que quem manda sou eu. é verdade. Você sabe que você falou um negócio interessante, né? Antigamente, Há ó, muitos anos atrás. há muito, não, faz Estou a pouco tempo, brincar, estou pelo a amor de brincar. Deus, meu Deus do céu. Muito bom. Não, eu sentia muito isso que você falou, no sentido de falar assim, nossa, mas todo mundo apedreja e não sei o que, não sei o que lá. Eu hoje já não sinto assim. Sabe por quê? Porque eu hoje, eu não sei se eu vou entrar na questão de respeito, porque eu aprendi a me respeitar. Por quê? Porque você enxerga muitas pessoas, tá, que quanto mais você desafia, vamos pôr assim, vamos pôr uma palavra bonitinha, vai, quanto mais você desafia ela, né, mais ela cresce. E esse é o tipo de pessoa que realmente ela entende que não é por um âmbito pessoal, ela não está levando crítica. Você fala assim, um atleta, por exemplo, vamos colocar, o Sim. cara tá lá dando o máximo, né? Aí o treinador, o coach dele fala assim, cara, você viu que você fez errado? Você treinou tanto, que o que o atleta vai fazer? O melhor atleta, ele vai lá e vai treinar de novo. Ele vai fazer de novo. Ele não vai sentar no banco e vai chorar porque ele errou. Não. Ele sabe que se ele treinar de novo, ele ficará melhor, né? Por quê? Porque ele entende, ele respeita o tempo dele. Ele sabe que aquilo faz parte. Percebe? E não me Isso é choca, muito importante, não é? sim, completamente. E repara, não me choca que, que eu passe algum tempo a chorar, como tu estavas a dizer agora. Não me choca Uhum. que depois de eu ter feito um mau trabalho, ou de não ter cumprido os meus objetivos, ou de não me sentir realizada, que eu não perca aqui 5 minutos, não é? Uhum. A sentir-me mal. Agora, a partir do momento destes 5 minutos em que eu passei a sentir mal, eu tenho aqui duas alternativas. Ou eu mantenho isto ad eternum, não é? Porque eu não vou Claro. conseguir alterar o passado, a não ser que tenha uma máquina do tempo. E por aquilo que eu percebi da última vez, não há grandes máquinas do tempo aí à solta, não é? Portanto, Infelizmente não não. é? Portanto, automaticamente eu vou continuar a ter essa atitude para o resto da minha vida, ou então eu já passei 5 minutos a sentir-me mal, ok, agora muda. E isso é uma das coisas que tu É. falaste no desporto, falaste no futebol, e é uma das coisas que se vê Isso, muito no desporto de alta competição, não necessariamente no futebol, claro. mas no desporto de alta competição, que é eu treino, não é? E eu costumo dizer que o desporto tem muito a ver com os negócios, porque é muito giro, podes ser o melhor vendedor, mas se não tiveres resultados no final do mês, não és grande coisa. E o desporto é um bocadinho a mesma Claro. coisa, não é? Portanto, se não houver golos ou não tiveres pontos, não serves para grande coisa. O E, seu resultado, né? O que Exatamente, vale é o seu o resultado, resultado. né? E aquilo que é que não deixa de ser curioso é que, e vê-se isso nos grandes atletas de competição, é essa tendência sempre de querer melhorar, de querer ser melhor do que foi ontem. Ok, a coisa até Aham. pode não ter sido o meu melhor resultado, mas eu já carpi as mágoas, já chorei o que tinha que chorar, já fiz o que tinha que fazer, mas agora eu estarei pronto para a próxima competição ser ainda melhor. E, Próxima etapa. e ver gente, por exemplo, toda a gente achou aquela coisa do Michael Phelps ter nadado contra o tubarão. Eu compreendo, o homem já tinha nadado contra toda a gente que havia para nadar e tinha ganho sempre. Portanto, a alternativa era óbvia que era arranjar alguém ou alguma coisa para Claro, além de mais outro ser humano, porque esse ele já percebeu é que consegue óbvio. bater. Ou teres o Usain Bolt que corria contra uma máquina que estava programada para correr à frente dele, pá, etc. Imensos exemplos desses no Exemplos. desporto. E é muito giro que nós olhamos para isso e dizemos: Uau, fantástico, pá, é aquilo. Ok, então aplica aquilo na tua vida. Então olha para a tua vida e percebe: ok, há quanto tempo é que se calhar andas a carpir mágoas? Há quanto tempo é que É. andas a chorar por algo que não volta? Por alguém que não volta, por alguma profissão, por algum emprego, por algum whatever, não interessa. Percebe que a tua vida pode ser
o que tu quiseres, mas tens que que andar você para a decidir frente. que seja. Tens que andar para a frente. Exatamente. Porque, E você sabe que esse tempo de luto, vamos chamar isso de sim, tempo de luto, né? Ele é necessário, ele é claro, um respeito, ele é um respeito conosco. Nós precisamos desse tempo de luto. Eu, antigamente, eu tinha esse tempo de luto altíssimo, eu demorava anos, né, remoendo, seja lá o que for, né? Hoje, 5 minutos. 5 minutos. Sabe quando você tá daquela raiva, você fala, nossa, dá vontade de jogar, tudo bem, joga, grita, mas ok, passou. Agora e aí? Como é que eu vou resolver? Sabe? Foco na solução, porque você não tem mais tempo a perder, sabe? Pelo menos eu sinto assim, e é tão forte a cada dia mais. Eu acho que isso que é você aprender a se respeitar, você aprender a se gostar e você aprender a se amar. Eu acho que é isso. É quando você está tão focado em ser aquilo que você quer, que tudo bem, acontece coisas, catástrofes, tempestades, um coronavírus da vida, pode acontecer, mas tudo bem. A gente tem um período, né? A gente chora aquele período e acabou o período, bora para frente. A dá-lhe vida gás. continua, É, né? é isso. E às vezes é, 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 sinto um bocadinho isso nas pessoas com que às vezes nos cruzamos na rua. E eu outro dia até fiz um post acerca disso, não é? Que é quando as pessoas estão a lamentar por aquilo que não têm ou por aquilo que já tiveram e perderam. Eu percebo, e lá está, e há um momento para eu fazer isso, há um tempo para eu fazer isso. Eu não posso é ficar ad Uhum. eterno naquele ponto, porque senão a Não. minha vida não vai acontecer. E depois é assim, eu vou começar a afastar as pessoas todas que estão à minha volta, porque a certa altura já não há paciência para ouvir falar sobre aquele problema ou aquela coisa que me aconteceu na vida, não é? Porque É. já passou. E é um. E o tempo está correndo, né? E hoje, ainda mais nós estamos no século XXI, o tempo parece que corre 3 vezes mais rápido. Você percebe? Tudo Sim, bem, não é negligenciando a dor. Muito pelo contrário, nós temos que fazer o que a dor nos mova, né? Quanto mais dor a gente sente, mais. Eu já falei daquela expressão para você: if you are in trouble, double. Se você está com problema, dobra. É mais ou menos isso. Você entendeu? é, é Tá isso. doendo, você vai lá e faz mais, para você ter mais. Eu acho que isso é você conseguir entender e se conhecer, você ter foco, né? Naquilo que você realmente quer, né? Quando você tem foco, pode vir qualquer dor, pode vir qualquer coisa que vai te levar mais adiante, cada vez mais. Voltamos ao início da conversa. Eu, para isso, preciso de saber quem eu sou para perceber para onde é que eu quero levar a minha vida. O autoconhecimento ele está em toda parte, né? Ele está em toda parte, não tem como. Eu acho que ele é a base. Se você fala assim, o que eu preciso fazer? Conhece, vai te conhecer, que é a parte mais difícil, é a parte mais delicada, mais dolorosa, Sabes, mais difícil que nós sabes temos. que aquilo, e se podemos deixar aqui já um desafio para quem nos está a ver e para quem nos está a ouvir, agora que está a chegar ao fim de semana, não é? E normalmente as pessoas têm mais algum tempo ao fim de semana, sentarem-se com um papelzinho e uma caneta na mão e escreverem o que querem para a vida delas. Eu seria o meu desafio para quem está e neste momento está-nos a ouvir e vai percebendo que se calhar há muita coisa que ainda não fez e que pode vir a querer fazer, é se calhar o grande desafio, é pegar num papel e numa caneta e escrever aquilo que quer. Seja o mais louco possível, seja o mais desvairado possível, não me interessa, seja o mais realista possível, não interessa. Mas quando O eu papel aceita tudo, né? e não só, e para eu começar a tirar coisas na minha cabeça e olhar para aquilo que eu acabei de escrever e dizer, não, isto não faz sentido. Não, olha, isto até faz sentido. Não, isto afinal não faz sentido. Olha, afinal estava aqui a pensar e com aquilo que eu escrevi acima isto não faz sentido. Pronto. E depois de eu ter feito essa lista e de escrever o que é que eu quero, e eu espero que seja uma lista grande, principalmente se eu tiver uma idade jovem, não é? Porque significa que ainda falta muita coisa para eu fazer. É como Não se. fala assim, a minha lista também é grande, Não, viu? mas nós somos jovens, eu não sei o que é que estás a querer dizer com isso, mas pronto, não é? É aquela Tá bom, coisa, tudo bem. não, na boa. Um, e, e, e depois começar a pôr datas. Começar a pôr datas. Começar a É, pôr datas naquilo que eu quero que aconteça. Quando é que eu quero que aconteça?
é óbvio que depois vai haver uma terceira fase, que é eu começar a fazer para que aquilo aconteça, não é? É a pergunta do como, né? Como eu vou fazer aquilo acontecer, né? Como fazer? E Daí você tenho já que fazer, vai... não é? Já falamos sobre aqui, sobre o Exato. fazer, não é? Mas é um Isso, é. bocadinho isso. Mas a primeira parte eu tenho que decidir qual é o caminho, qual é o ponto onde E eu quero chegar. Senão, certo, qualquer ponto serve. e nada mais e nada mais é essa ferramenta que você acabou de passar do que respeito a seus valores, né? Sim, Respeito a você. Por quê? sim, Porque nós passamos a vida toda, né? E muitas pessoas falam no final da vida, o que você mais queria na vida? Ter feito mais, ter conquistado aquilo outro. Por que não fez? Por que sim. você não se respeitou o suficiente para poder correr atrás e te satisfazer, né? E te realizar? Isto leva-nos Né? também um bocadinho ao início da conversa. Lá está, mais uma vez é uma astrologia minha no sentido daquilo que eu vou vendo e da experiência que vou tendo. Mas aquilo que eu Uhum. sinto muitas vezes é que as pessoas entram em processos, por exemplo, de fraca autoestima e fraca autoimagem, etc, etc. Isso. Porquê? Porque começam a estar em situações de violação de valores. Eu acho que valores, princípios, porque Uhum. quando eu vivo situações de violação de valores e não digo nada e vou aceitando, a conversa que começa a acontecer aqui dentro é uma conversa destrutiva. E, portanto, muitas É, das vezes eu acho que as pessoas deixam-se arrastar para situações que não são muito agradáveis nas vidas que têm e que vão vivendo, exatamente porque claro. aceitam determinadas vivências e estamos a falar Imposições. estamos a falar de situações pessoais, mas podemos estar a falar de situações profissionais ou sociais, etc. E isso tem a ver com violação de valores. E depois aqui a questão é, eu posso ter uma amplitude de valores assim deste tamanho, não é? Que qualquer coisa quase que fora, mas também posso ter uma amplitude assim. Quando eu tenho uma amplitude assim, é fácil não haver violação de valores, não é? Porque cabe tudo lá dentro. Agora, Claro. esse processo que tu estás a dizer desde o início, que estamos a falar desse autoconhecimento e dessa alta consciência de quem eu sou e do que eu Uhum. quero, normalmente faz isto, vai estreitando os meus. Você vai sendo... O que é aceitável para mim? O que é que eu estou disposta a aceitar na minha vida? O que é que eu estou disposta Exato. a deixar que as outras pessoas façam comigo, ou façam com a minha família, ou façam com o meu emprego, ou façam com o meu negócio, etc. E isso é a parte mais importante, porque quando eu tenho isto aqui definido, a partir daqui eu já sei que o meu espaço é este, não é para fora. Uhum. E tudo o que está para fora eu não vou aceitar. E quando eu não vou Exato. aceitar, é muito mais fácil eu ter uma vivência muito mais, eu diria, feliz, à falta de melhor palavra. Você traz o bem-estar. Quando você entende, você delimita, né? O que você acabou de falar, você delimita, né? Quando você delimita, você põe clareza, né? A gente fala bastante de clareza no coach, né? Você tem clareza daquilo que você é, daquilo que você realmente quer na vida, né? Aí você limitou e você trabalha a sua vida com base naquilo, né? É Sim. interessante que eu fui procurar no dicionário o que significa respeito. Eu adoro caçar no dicionário, né? E veio uma palavra interessante, fazer justiça, reconhecer. É muito louco, né? Fazer justiça a quê? Fazer justiça a você, né? Aos seus valores, a quem você é, né? Ao que você acredita, né? Tem uma outra palavra também que fala admitir. Eu achei interessante, eu falei, nossa, admitir o que você gosta, né? Admitir que absolutamente tudo, E né? admitir aí quase que pode ser usado numa dupla vertente, que é o admitir, o eu reconhecer que isso existe na minha vida, não é? E eu admitir, Exato. e eu admitir num sentido de eu permito que este comportamento possa acontecer comigo. Não é? Do estabelecer limites, era aquilo que falávamos há pouco, de estabelecer limites até onde é que eu vou deixar as pessoas irem ou até onde é que eu não vou deixar as pessoas ultrapassarem. E isso é importante É, eu ter essa noção, lá está, clara dentro da minha cabeça, curiosamente. então, é interessante, né? Aqui o pessoal, eu não sei se você tem essa expressão, né? Como é que eles falam? Eles falam do medo, né? Na parte de respeito, né? Quando você fala bastante de respeito, eles falam do medo, né? Você trabalhar o medo com a pessoa. E é interessante, eu não gosto muito dessa abordagem, porque o medo ele é muito forte, nós temos medo de muita coisa, né? Sim, sim. Pequenos medos.
medos. E quando você vai somando todos aqueles medos, eles vão te Loucura. congelando, né? É loucura total. Então, quando você fala de respeitar e você associa isso ao medo, você fala assim, você respeita porque você tem medo. Isso é muito, eu não sei, mas eu acho triste. Sabes que isso tem a ver com a tal construção social que nós falávamos há pouco. Antigamente, e o antigamente é mesmo antigamente, e quando estamos a falar do antigamente é mais do que a nossa vida, não é? O respeito pelas pessoas vinha muito do medo, vinha muito da posição, da autoridade que as pessoas tinham, fosse uma autoridade familiar, ou uma autoridade económica, ou uma autoridade social, não é? Portanto, o respeito que as pessoas granjeavam tinha a ver com isso, não é? Atualmente... Eu pensei que essa crença, isso aí fosse uma crença apenas, você entende? Uhum. Eu não sabia, eu não sei se colocaram no dicionário, porque se formou a crença. Olha que interessante isso, né? Porque se formou a crença, eu vou pesquisar isso, eu achei muito interessante. Se formou a crença primeiro, né, do respeito igual a medo, que para mim, particularmente, não é bacana você construir respeito com base no medo, né? Ou se veio depois, né? Qual que veio primeiro, né? Provavelmente tem a ver com todas as interações sociais que existiram ao longo da história, não é? Que é porque a verdade... E tudo começou com medo, né? O respeito, né? Sim, até porque, repara, o nosso cérebro tem uma programação base na base do cérebro, não é? No cérebro reptiliano, que é o de fuga ou de luta, não é? E, portanto, uma delas é controlar, é pelo medo, não é? Eu quando fujo tem a ver com medos e nós já falamos aqui de alguns medos há umas semanas atrás, não é? E há alguns medos que são saudáveis nós termos e convém termos, mas há outros que não, há outros que são altamente paralisantes e nós temos que os numa primeira fase identificá-los, pelo menos, não é? Que é para depois poder perceber o que é que fazer com eles. Alguns são de fácil resolução, porque alguns eu acho que às vezes nós nem sequer temos consciência de que temos medo, não é? A maioria não temos. E muitas das vezes, curiosamente, esses que não temos consciência, agora deixa-me fazer aqui um parênteses, acho que estão um bocadinho ligados àquela noção da autoestima e do merecimento. Porque, não é? Porque muitos dos medos têm a ver com isso, não é? E o isso tem muito a ver com o isso, a coisa corre bem. Não é o isso, a coisa corre mal. É óbvio que essa também é um pensamento que anda cá. Mas e se a coisa corre bem? Como é que eu vou resolver isto? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou... como é que eu vou ser rica de repente, não é? Porque se eu, não é? Não é? Como é que eu vou ser feliz de repente? E explicar isto aos meus amigos que são uma cambada de infelizes, não é? É um bocado isso, não é? E às vezes andamos aqui anos a boicotar, a auto-boicotar e simplesmente porque não temos consciência. Porque no dia em que tivermos essa consciência, nós aí depois temos uma opção. Nós até podemos continuar na mesma senda. Ninguém diz o contrário. Imagina que eu decidi, eu já percebi que não, mas eu quero continuar isto. Ok, é a tua vida, tu é que sabes. Agora, a partir do momento... opções, né? A partir do momento em que eu fizer a opção de interromper esse padrão, então eu tenho mesmo que interromper esse padrão. E passa muitas vezes até por redefinir aquilo que eu quero para a minha vida e para a minha volta, não é? Às vezes não é só para a minha vida, é para a minha vida e para as pessoas que estão à minha volta, não é? Não, sem dúvida, porque daí a gente volta aquilo lá, né? A clareza eu acho que é uma das coisas que é uma das mais eficazes ferramentas que existem, né? E está linkada com o autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você tem clareza, né, disso tudo que você acabou de falar, você entende, né, para você poder tomar uma ação, né, uma decisão, né? Você decide ser ou não, tá tudo bem se você decidir não ser, né? Não tem nada de certo e errado com isso, não é verdade? É o que é. Cada um tem o que é, cada um tem a sua própria decisão, né? Cada um tem seu próprio caminho, né, a trilhar. Isso é respeito. Né? Isso é respeito. A gente precisa entender que cada um tem o seu ponto de vista, né? E sabes que quando nós também aceitamos isso, aceitamos que as pessoas possam não fazer a escolha que nós estamos à espera, também nos dá alguma tranquilidade e alguma paz de espírito, porque eu tive uma conversa muito interessante esta semana. Lá em casa, curiosamente, foi daqueles momentos em que estávamos. Eu não sou filha única, tenho um irmão, mas é muito raro estamos nós os dois sozinhos com os nossos pais, porque normalmente há muito mais gente à volta, não é?
E Ah, estávamos os quatro sentados na sala e a minha mãe estava-me a dizer: Ai, mas tu não usas o curso que tiraste. E o meu irmão disse: Não, ela usa. E o meu pai: Não, ela usa. E eu disse: Não, eu uso. E então achei imensa piada que estávamos ali numa discussão de valor, de como é que não é. E não deixa de ser curioso que esta noção de que a gente percebe que às vezes o caminho pode ser diferente, mas faz todo o sentido que o caminho seja diferente, às vezes temos que compartilhar com os outros e depois vai haver sempre pessoas que vão demorar algum tempo a entender isso. E quando tu é. aceitas, que eu acho que foi o que aconteceu ali, não era meu pai e o meu irmão claramente a ter aceitado perfeitamente que eu não volto para aquilo que estudei, e a minha mãe Aham, ainda com aquela coisa do se calhar um dia ela ainda volta e tal. Pá, e a gente não pode dizer aham. desta água não beberei. Mas nada no meu plano de ação passa por voltar a isso. E quando eu aceito, que era o que eu estava a dizer, quando eu aceito que as pessoas possam não viver aquelas expectativas, e nós às vezes fazemos muito isto, por exemplo, com os filhos, ou É com os muito elementos da forte, né, com os equipa, não é? filhos. Quem quiser pôr isto numa vertente mais profissional. Mas quando eu aceito que se Aham, calhar isto pode não ser exatamente aquilo que as pessoas pensaram ou fizeram um filme à entrada, não é? É muito mais fácil. aham. Sabes que eu vejo muito isso. A minha filha faz, e o meu marido também fazemos um desporto de competição. E eu vejo muito isso. Muitos pais a projetar sonhos nos filhos. Natural, acho que é é um É, processo é natural, né, como pai, natural, né? mas é complicado quando se vê que os pais têm mais vontade de estar a fazer o desporto do que os filhos, percebes? E É, falta aí também alguma aceitação. Falta aí alguma aceitação. sim, não, sem dúvida. Por isso que nós estamos falando de respeito, né? É você entender que aquilo que é bom para você não necessariamente é bom para, né, para quem você ama, né? Ou para qualquer outra pessoa, né? Nós somos bilhões de pessoas no mundo e são bilhões de vidas, são bilhões de perspectivas, bilhões, né, de é, pontos de vista diferentes. Né? Então, você falar em respeito é mais amplo do que nunca, né? Porque nós precisamos entender que cada um tem uma vivência, uma Sim. experiência, E, e nós somos uma fração apenas. Isso que é muito importante comentar. Nós somos uma e fração. Cada volta, e conceito volta outra vez é e nada. volta outra vez à estrutura de valores. O grande choque Claro. que temos muitas das vezes tem a ver com isso, tem a ver com estruturas de valores que à partida parecem iguais, mas na realidade podem ser muito diferentes. E são E é aí diferentes. que entram as questões de autorrespeito e de eu ter a noção que eu mereço e que mereço ser respeitada e ser tratada de uma determinada forma. Ponto. Mas você só vai ser respeitada se você respeitar. Completamente. Né? Completamente. Isso é uma coisa que eu sinto muito forte, né? E você só vai conseguir se respeitar se você se conhecer. Claramente. Como você vai conseguir bater o pé, eu quero isso, você nem sabe se você quer. Você não vai conseguir, você entende? Entendo Você vai fazer perfeitamente. birra por uma, você vai fazer birra por uma coisa, por uma base fraca. Você tá formando uma base de areia, você entendeu? A qualquer momento, aquele castelinho de areia, aquela base, aqueles valores seus Vão vão por por água aí abaixo. abaixo, Claro. porque você não construiu o sólido e você não sabe nem quem você é, não é verdade? Então, se você, como é que eu vou falar? Mas eu gosto daquilo. Você gosta? Gosta Quem mesmo? te disse? Gosta Você mesmo? gosta mesmo? Você tem certeza disso? Porque às vezes, e muitas vezes, alguém te disse que você gosta e você não tem certeza, sabe? É uma coisa muito forte, né? Eu não Isso, sei né? como é que é aí no Brasil. Em Portugal, às vezes, temos isso muito com algumas escolhas de pais para filhos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma idade em que os miúdos têm que escolher o que é que vão fazer, de que faculdade é que vão entrar, o que é que vão estudar, ou se não vão estudar, vão trabalhar. Certo. E eu noto muito isso que tu acabaste de dizer agora nessa projeção, nessa coisa Aham. de, ai não, ele tem que ir fazer a mesma faculdade que o pai ou que a mãe fez, tem que seguir a mesma carreira, tem que Muito. seguir a mesma profissão. E, e eu compreendo que para alguns jovens seja complicado dizer não, não é?
Mesmo porque não só complicado. O problema é que, assim, nós quando jovem, nós definitivamente não sabemos nada de nós. A gente não sabe o que a gente quer. Né? Essa que é a verdade. Nós estamos nos formando ainda, né? Apesar que eu tô com 18 anos já. Já nada, ainda, né? Eu acho que eu tô começando a viver agora, eu tô sentindo isso. Você entendeu? Então, mas tudo bem. Não, e se eu souber uma coisa, eu acho que no nosso tempo era relativo, eu acho que havia menos escolha, não é? E portanto era um bocadinho mais É, fácil. Quem está a entrar, é. e nós estamos nessa fase aqui em Portugal, os miúdos têm que escolher agora que faculdades é que vão seguir e que é que não sei o quê, a esta altura do ano. Um, Uhum. é assim, e é uma realidade que se põe em muitas casas portuguesas neste momento. É o que é que eu vou escolher? Porque estão à espera que eu faça uma decisão para o resto da vida. Isso. E eu digo sempre a mesma coisa. Eu não acho que tem que ser uma decisão para o resto da vida. Tem que ser uma decisão para aquilo que eu me imagino neste momento a fazer. Porque pedirem para aos É. 18 anos, ou aos 16, ou a coisa que o valha, para eu decidir o que é que eu quero fazer para o resto da vida, parece-me um compromisso, se calhar, que muita gente aos 40 não era capaz de assumir. Portanto, quanto mais aos 18, não é? É ótimo, é É muito óbvio. fixo Não, isso, é né? Pro resto ótimo da vida. Nada é pro é resto da vida. ótimo que quando as pessoas têm essa consciência e descobriram já esse propósito. Agora, não parece que a grande maioria das pessoas aos 18 anos tem essa capacidade de descobrir esse propósito. E, portanto, é Claro que muito. Eu não. continuo a achar que quer os estudos, quer as experiências, quer as viagens, quer o que é que seja, são exatamente isso. Situações em que eu vou experimentando, em que eu vou vendo se faz sentido na minha vida aquilo. E se calhar Uhum. hum, quanto mais eu experimentar, mais eu descubro. E depois é fácil fazer aquilo que estamos a falar desde o início, não é? Que é eu perceber qual é o caminho que eu quero, perceber qual, Sim. não é? Como é que eu ganho respeito por mim própria, como é que eu defino. É testando, né? É testando. Como você vai saber se você gosta de nadar se você não entrou na água? Você não vai conseguir, né? Você É não vai isso. conseguir falar. Eu gosto de tênis. Você já jogou tênis? Não, nunca joguei. Capaz de ser Não, uma boa aí. ideia primeiro experimentar, não é? Depois pode dizer sim ou Não se não, é? não é? Sim. Então, então, para você ver como o autoconhecimento, ele é amplo, né? Porque é muito difícil, a gente não experimentou quase nada na vida. Como é que você sabe quem é você? Né? Você não passou você não parou para avaliar os seus sentimentos, as suas reações e para saber, para delimitar. Isso é muito complexo. É. Isso é uma estrutura muito complexa, né, de você fazer para você poder falar, ok, agora eu já me entendi, agora eu já sei quem eu sou. Sim, não, e repara, aquele desafio que nós deixamos ao bocado para as pessoas fazerem neste fim de semana, que era pegar num papel e numa caneta e escrever as coisas que querem, é um desafio que Uhum. não é para fazer uma vez na vida, é para fazer muitas vezes na Não, vida, não é? É para ir revisitando essa muitas. lista, revisitando esses apontamentos o mais possível Sim, e refazendo, claro. porque quer queiramos, quer não, há uma coisa que não deixa de ser verdade, que se eu não fizer isso, se eu tiver constantemente fechada para aquilo que podem ser os meus sonhos ou os meus objetivos, eu nunca vou viver em pleno. E não vivendo em pleno, vai ser É, difícil eu ter respeito por mim própria. se eu não sei, exatamente. Se eu não sei o caminho, qualquer caminho serve, né? Então, né? É mais ou menos isso, É né? Se isso, você não se é isso. conhece, você não sabe o que você quer, né? O que você se propõe para você, né? Isso é muito intenso, né? Isso é muito. Você precisa fazer todas as vezes, né? Eu já falei disso que eu faço aqui todos os dias, né? Eu gravo um áudio, eu não escrevo, né? Mas eu gravo um áudio todos os dias falando o que eu consegui de melhorar, o que eu não consegui. Isso é muito bacana, por quê? Porque isso me ajuda, né, a saber o meu processo evolutivo, né? O quanto eu estou conseguindo dia a dia. Sim. E assim, ó, é um grãozinho de areia por dia. Não, eu falei no papel e na caneta porque é o método mais tranquilo e mais Não, baratinho, não é? sem dúvida, Mas sim, claro não, que sem sim, gravar um dúvida. áudio, claro que sim, então não. E dar um exemplo e dizer o que é que eu faço, o que é que eu não fiz, o que é que eu passei a fazer. Repare, eu ainda hoje gravei um áudio sobre, um vídeo, aliás, sobre os últimos livros que eu li. Pá, exatamente por causa disso, porque li, gostei da experiência e quis partilhar. Isso, E isso é importante, até para as pessoas perceberem, acima de tudo, que estamos cá para as ajudar.
E estamos cá para ajudar de uma forma positiva. E muitas das vezes estamos cá para ajudar com os nossos próprios exemplos. Seja pelo bem, Total. seja por, olha, isto não correu muito bem, deixa-me dar-te aqui uma dica como não fazer, ok? Não Exato, bem por é? aí. Cada vez mais temos que ter essa noção. E é muito interessante. E este caminhar é outra das coisas. Podemos, acho que em termos de fecho também, não é? Até porque está a chegar à nossa hora, mas em termos de fecho, e acho que podemos deixar um desafio final a quem está a nos ouvir, que é, ok, não quer pegar no papel, não quer pegar no áudio, não quer gravar, ok, na boa. Então, todos os dias, quando deitar na cama e antes de fechar os olhinhos para dormir, pense naquilo que fez no dia e pense se aquilo que fez no dia está a ajudar a pessoa que eu quero ser. Ponto. Claro, não, sem dúvida. É que essa ferramenta de você escrever ou de você falar, ela é muito eficaz, né? Sim. Eu passei 4 anos aí no caso foi no centro espírita, né? Eu frequento centro espírita e eu passei 4 anos fazendo um curso lá dentro, onde a minha dirigente obrigava a gente a escrever cada situação, o que a gente sentia de cada situação e colocar o sentimento, por exemplo, o que era aquilo lá, o que levou, né, a gente a reagir daquela forma. Foi o orgulho, foi a inveja, foi a vaidade, foi seja lá o que for, né? Nós éramos obrigados a colocar a situação, a nossa reação e porque a causa raiz, né? O que foi. Eu fiz isso no papel por 4 anos, ela me acompanhando. Por isso que hoje eu consigo fazer por áudio, que eu fiz antes no papel. Eu acredito que hoje eu não conseguiria fazer isso tão fácil por áudio se eu não começasse pelo papel. O papel é uma visão muito mais clara, né? Dá consistência. Dá consistência, isso. Só que o fato de você fazer isso, nossa, o quanto eu cresci naqueles 4 anos é absurdamente, porque você passa a se descobrir, você fala, nossa, eu não achava que eu era egoísta, eu não achava que era orgulhosa, imagina eu, até parece, ria, até parece. Sim, Quando mas... você coloca a situação, você descobre, você fala, uau, olha quem eu sou. Todos temos esses pequenos momentos de egoísmo e esses pequenos momentos de inveja e esses pequenos momentos. Agora, lá está, é a mesma coisa do que nós dizíamos há bocado de ficar a chorar e a lastimar-se. Não podemos é ficar nesse estado muito tempo. Não é? Há um senhor chamado Tony Robbins, que é provavelmente o maior guru destas áreas atualmente no mundo. Não é? O Tony diz que ficarmos mais do que 2 minutos a sentirmos pena de nós próprios é um desperdício de tempo, não é? Portanto, nós há bocado já decidimos que podiam ser 5, agora mais do que isso também é um desperdício. Portanto, Eu levo 5, vai, tá bom. Vai. Pô, eu já levava anos, pô, não fala assim. Não, mas essa ferramenta foi muito interessante. Por quê? Porque você passa a se descobrir. Isso é uma coisa que eu sempre vou falar para sempre, porque foi muito importante para mim, sabe, essa ferramenta. Porque eu passei a identificar coisas que eu nem sabia que existia dentro de mim. E quando você identifica isso, você fala, nossa, caramba, fala, poxa vida, olha quem eu sou. Daí você começa a querer ser melhor do que aquilo. Né? Porque você fala assim, pô, tem um monte de coisa que você vai descobrir que você não gosta. Você fala, eu não quero isso pra mim. Exatamente. Aí você começa, né? E isso é muito respeito. Você se respeitar. Você fala assim, tudo bem, ó, eu sou assim, mas e aí? Aonde eu quero chegar? Sim, não tem que ser Gabriela, não é a vida toda. Não, imagina. Você ser assessorada, né? Foi muito bacana para mim naquele momento. E sabes que às vezes é mesmo preciso isso. Há pessoas que não conseguem chegar lá sozinhas, há pessoas que têm que ter alguém de fora e é aí que nós podemos também ajudar, para quem se sentir se calhar um bocadinho perdido na vida neste momento, não é? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, é aí que o coaching entra com uma forma muito simpática, que é haver alguém de fora que nos ajuda a pensar. E acontece connosco. Eu ainda hoje tive uma reunião com um colega nosso e ele disse uma coisa e eu olhei para ele e disse assim, como é que eu não me tinha lembrado disso antes, não é? E é um bocadinho isso, ou seja, às vezes precisamos de ouvir algumas vozes de fora para ativar uma série de coisas. E aí sim, quer o coaching, quer a PNL podem ajudar bastante e, portanto, quem nos está a ouvir e acha que não consegue fazer isto sozinho,
tem os nossos contatos, é fácil entrar em contato. Não, mas sem dúvida. Eu acho que quase que ninguém consegue fazer sozinho. E eu falo de experiência própria, porque a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Eu procuro tá vendo essa ajuda aqui atrás, todos os dias que eu olho? É assim que a gente tem que trabalhar, porque senão a gente não vai para frente. Mas quem ainda não tiver esses truques todos que nós às vezes trazemos na algibeira, não é? Você tem que buscar inúmeros truques, né? E tem que ser muito sim, não podemos disciplinado, usar né? sempre o mesmo e temos que fazer aqui uma série de coisas. Claro que sim, claro que sim. E há imensos truques. Há truques que funcionam comigo que se calhar não funcionariam contigo. E há truques que funcionam contigo e Claro, não sem funcionariam dúvida. comigo. Temos que adaptar isso claramente à pessoa e a quem está. E eu perceber como é que funciona a melhor forma de eu entender isto aqui. Agora, tudo começa, se É. calhar, por lá está, pegarmos no tal papel e decidirmos para onde queremos ir. Não, sem dúvida. Isso aí é o ponto inicial, né? É o Acho, pontapé inicial, que acho que é podemos agir, deixar né? isso de desafio para quem quiser para quem nos está a ver, de pegar num papel durante o fim de semana e escrever, não é? Quais são os sonhos e os objetivos que têm para os próximos tempos. E, Com hum, certeza. não é? Se quiserem depois deixar comentários, quer na Coloca Tati, aqui quer em mim. quantos, depois coloca quantos, a listinha, Não, né? Quantos precisa você colocou para ver? né? Só o número, sim, só o número. De quantos Só o sonhos ainda tenho número. por realizar? E o quantos. É. Sabes que às vezes é muito giro de ver. Eu cheguei uma vez a uma pessoa e disse: Olha, eu só quero a tua lista quando tiverem 50 coisas escritas aqui. E ela ficou: Nossa. 50? Eu, sim, 50. E a verdade é que o problema foi chegar às primeiras 20, porque depois das primeiras 20 aquilo foi assim. Vai fluindo, né? Exatamente. Portanto, às vezes é como tudo na vida, é começar. É. Isso, mas é mesmo. O primeiro passo é sempre mais difícil, né? A gente tem aquela limitação, é sempre mais difícil. Mas depois que começou, daí já era. Minha linda, vamos? Vamos deixar a Mas coisa por aqui? Ou então tá bom, minha gente. Ó, mais uma vez, foi super fantástico. obrigado. Muito obrigado por Vamos estarem desse deixar aqui lado. vamos deixar aqui a ferramenta para o pessoal e depois Sim. vocês contem pra gente aqui nos Sim, comentários, contem como é que ok? foi. Contem como é que foi o vosso fim de semana, que deve ter sido completamente diferente. E voltamos na próxima sexta-feira. Claro, com certeza. Ok, Então tá então bom. vá. Beijão Mais para uma vez, todos. obrigada, viu? Bom final de semana, viu? Obrigada igualmente. Beijinhos. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.